Tá gravando direitinho, tá? Alguma dúvida por enquanto? Não. Vou abrir de novo aqui o slide para a gente dar uma observada melhor no conteúdo. Então, a definição de objetivas fotográficas é a seguinte. As objetivas fotográficas são constituídas por um conjunto de lentes convergentes e divergentes de cristal. Então, toda objetiva, seja ela uma grandona dessa daqui, seja ela uma objetiva pequena, ela, em sua constituição, tem várias lentes. Então, dentro dela, existem várias lentes que constituem o dispositivo que controla o ângulo de visão dos equipamentos fotográficos. Eu vou ter objetivas específicas para cada tipo de fotografia e eu posso utilizar essas objetivas como ferramenta de construção de linguagem, distorção de realidade, etc. Alguma dúvida por enquanto? Nesse slide aqui, que eu estou mostrando para vocês, basicamente eu tenho um corte, como se fosse um corte transversal em um dispositivo desse, um dispositivo de objetivas. Então, no corte transversal, a gente consegue visualizar. Vocês estão vendo o mouse? Estão visualizando o mouse, né? Pronto. Então, como é constituída a objetiva? A primeira peça de uma objetiva é o chamado anel exterior de controle. O anel exterior de controle são dois anéis, na verdade, dependendo da câmera. Essa objetiva aqui ela tem dois anéis. O primeiro anel que eu tenho aqui embaixo é um anel de um dispositivo chamado zoom. Qual a função do zoom? Modificar o ângulo de tomada da lente. Ele abre e fecha o campo de visão da lente, certo? O segundo anel que eu vou ter, o anel de controle, é o anel de foco. Enquanto esse primeiro anel, ele aproxima e afasta esse conjunto de lentes, elas vão ficando mais distantes uma da outra, permitindo modificar esse campo de visão. O anel de cima, ele tem como função focar a imagem, que é basicamente fazer com que os raios de luz eles tenham uma conversão, uma refração perfeita, de modo a projetar a imagem lá no filme fotográfico, certo? Então, basicamente, a princípio, os dispositivos de lente são constituídos de dois anéis. O anel de zoom e o anel de foco. Algumas lentes não têm o anel de zoom. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa lente que eu vou mostrar aqui a vocês é uma lente que a gente chama de normal. Ela emula a visão do olho humano, certo? Nessa lente aqui, se a gente observar, ela só tem um anel. E esse anel é o anel de foco. Esse anel aqui é o responsável por focar a imagem. Logo, essa lente aqui, ela só tem um campo de visão. Ela só reproduz o campo de visão do olho humano, diferente dessa daqui que consegue reproduzir vários campos de visão. Ela pode abrir e fechar o campo de visão do fotógrafo. Está dando para compreender, pessoal? Tranquilo? Então, nessa lente aqui eu tenho o anel de controle, o anel de controle de foco. Dentro dela eu tenho esse conjunto de lentes convergentes e divergentes, e elas estão colocadas em um sistema de engrenagem. Então, esse sistema de engrenagem, quando eu movimento essa peça, vou colocar aqui ela de frente, ela está afastando e aproximando os elementos de lente, permitindo, por exemplo, focar. Dá para ver meu rosto aí sendo focado, não dá? Então, aqui, ó, eu desfoco. O que está acontecendo? As lentes elas estão se afastando, elas estão afastando uma da outra, e aí, quando eu movimento um ponto específico, ela encontra o ponto de refração perfeito e aí termina por focar a imagem, certo? Então, basicamente, é assim que as lentes funcionam. Elas têm o anel externo, elas têm a armadura, que é a estrutura dela, e vai ter esse controle que movimenta os mecanismos que empurram e afastam as lentes, permitindo o foco. Então, é um dispositivo bem complexo. Aí você me pergunta, no meu celular é desse jeito? Será que no celular é dessa forma? Do mesmo jeito. Lá no celular, esse mesmo dispositivo está lá dentro, só que miniaturizado. Está tudo bem pequenininho.
Eles não utilizam peças mecânicas, utilizam eletroímãs, por isso que o foco do celular é um pouco mais lento. Mas, do mesmo jeito que tem essa lente aqui, lá no seu celular tem um bocado de lentezinha muito pequena que vai permitir focar as imagens e construir os campos de visão, certo? Então, isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Inclusive, teve uma marca chamada Huawei, e eles lançaram uma celular que ele tem uma lente que é igual a essa daqui, uma lente 105. Ela dá um zoom real bastante grande, sabe? Logicamente, o preço do celular é bem mais alto do que um celular normal. Bem, alguma dúvida por enquanto? Não. Tem alguma pergunta a fazer? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém entrou na sala. Não, ainda não entraram. Bem, então, basicamente, essa daqui é a estrutura das lentes. Uma coisa importante que a gente deve observar com relação a objetivos fotográficos diz respeito à qualidade da construção dos equipamentos, certo? As grandes marcas, tipo a Nikon, a Canon, a Leica, os grandes fabricantes, essas partes aqui, que são a lente, elas são feitas de cristal puro, de cristal de rocha polido, certo? Então, são equipamentos de alta qualidade. Existem algumas câmeras, algumas lentes mais baratas, onde esses elementos aqui, os elementos de lente, eles são feitos de vidro polido ou plástico. Esse tipo de dispositivo, basicamente, são dispositivos que oferecem um péssimo resultado no que diz respeito à qualidade da imagem, certo? Então, sempre que a gente for comprar ou for pensar em comprar uma câmera fotográfica, comprar uma objetiva, a gente deve observar se essa câmera ela tem uma construção adequada, se as lentes são de cristal e se a armadura dela não é armadura plástica. Eu não estou com nenhum aqui com armadura plástica, mas vocês dão para ver essa pecinha aqui atrás, né? Essa peça de metal, isso daqui se chama bainha. Então, eu tenho a lente principal, que essa aqui está na frente, e atrás, na objetiva, existe uma coisa chamada bainha. Em algumas câmeras, essa bainha é plástica. É uma peça de plástico. Logicamente, se é de plástico, ela vai se desgastar muito mais rápido. Essas lentes que a gente compra já com a câmera, qual é a tua câmera, Lucas? Eu ainda não tenho uma, talvez aquelas menorzinhas que eu tenho. Usando as pequenas. Digital, é. Porque, por exemplo, a D3100, a D5200 da Nikon ou a T6i da Canon, elas têm peças de plástico. Essa pecinha aqui, na verdade, é um plástico. E, logicamente, ela vai se desgastar muito mais rápido. São coisas que a gente deve observar na compra de uma lente. Sempre observar se a armadura ela é de metal e a qualidade do sistema óptico, se as lentes são de cristal. Isso vale para celular também, cara. Tem alguns aparelhos de celular, por exemplo, os aparelhos do iPhone, da Apple, eles normalmente são lentes de cristal fabricadas ou pela Shinaudo Krasenat ou pela Samsung. E tem alguns celulares que a lente é de plástico. Logicamente, o celular com lente de plástico vai ter uma qualidade de imagem bem inferior. E existem alguns aparelhos de celular que têm lentes que são lentes que a gente considera de alto nível. Tem um celular da Nokia, tem um celular da Nokia chamado Lumia, que as lentes eram Causais. Causais é um grande fabricante de lentes. E tem alguns aparelhos de celular que são Schneider Krasenat, que é um fabricante alemão. Então, são aparelhos de celular que têm extrema qualidade. Então, a gente deve sempre observar a questão da qualidade das lentes. Vocês vão ver, quando a gente for vendo aqui na aula, que existem lentes, por exemplo, que têm a mesma característica, que têm os mesmos nomes, que têm o mesmo campo de visão, mas tem uma diferença de preço de R$ 1.000, R$ 1.500, sabe? Quando você vai ver, aí você diz, mas as lentes são iguais. Na verdade, a diferença de preço diz respeito à construção do tambor e à qualidade das lentes que estão lá dentro da objetiva,
Se elas são de cristal ou se elas são simplesmente de vidro polido, que logicamente não vale a pena, certo? Então, são coisas que a gente deve observar. Vou passar aqui à frente, na nossa apresentação. Bem, uma coisa importante, quando a gente começa a entender a questão de lentes fotográficas, é um valor chamado distância focal. Gravem bem esse nome, distância focal. A distância focal é uma medida que ela vai fornecer, por exemplo, qual o tamanho da lente e qual a sua função, certo? Para eu explicar a distância focal de uma forma mais tranquila, a princípio, ela não é uma medida real, certo? Ela é uma medida que ela pode ser conseguida a partir de alguns truques ópticos, mas, por exemplo, nessa lente aqui, ela tem o que a gente chama de medida real. Se lembra que eu falei para vocês em sala de aula que existia nas câmeras um marcador que indicava onde ficava o sensor? Se lembra disso? Pronto. O sensor dessa câmera está aqui, nesse ponto, nessa linha aqui. Essa lente, ela é chamada de 55 milímetros. A distância focal dela é 55 milímetros. O que quer dizer isso? Que do centro óptico da lente até aquele ponto, até esse ponto aqui, eu tenho 5,5 centímetros de distância. Está dando para compreender? Então, nessa lente aqui, do centro óptico dela, não é da ponta aqui, é do centro óptico, é onde os raios de luz se cruzam, certo? Do centro óptico até o ponto do sensor, eu tenho 5,5 centímetros. Logo, essa lente aqui, aliás, 5 centímetros. Logo, essa lente aqui é uma lente 50 milímetros. Está vendo que tem um númerozinho aqui? Eu acho que está invertido para vocês, mas dá para ver aqui que tem uns 50 milímetros. Está dando para visualizar, né? Pronto. Esse número aqui indica qual é o tamanho dessa lente, qual é a distância focal dela. Isso quer dizer que o raio de luz ele se cruza, fazendo o fenômeno de refração a 5 centímetros do ponto onde está o filme. Tranquilo isso aí? Eu vou pegar outra lente aqui para a gente dar uma olhada. Essa outra lente aqui, ela é uma lente zoom. O que é que quer dizer que é uma lente zoom? Uma lente zoom é uma lente de distância focal variável. Isso quer dizer que eu posso movimentar o corpo da lente. Está vendo que está movimentando? Quando eu movimento, o que é que acontece? Eu estou movimentando o lugar do centro óptico da imagem. Logo, essa lente ela tem distância focal variável. O centro óptico dela, ele movimenta de um canto para outro. No caso dessa lente, deixa eu colocar aqui, dá para ver aqui que tem dois números, né? 24. Estão visualizando aqui? 24, 105. Isso quer dizer que 24 milímetros, 105. Quando a lente está assim, fechada, o centro óptico da lente está a 2,4 centímetros daquele ponto da câmera, do ponto onde está o sensor. Tranquilo? Quando eu puxo o zoom, o centro óptico vai para 10 centímetros. O centro óptico vem para cá. Beleza? Deu para compreender isso daí? A princípio, é uma medida meio que métrica, né? Que seria a distância do centro óptico da lente ao sensor. Quando ela está fechada, a distância, o centro óptico está aqui. Quando ela está aberta, o centro óptico vem para cá, para uma distância de 10 centímetros. Tranquilo? Isso aqui é física pura. Os caras eles conseguem construir arranjos de lente e, por exemplo, em um corpo desse tamanho aqui, ele consegue emular uma distância focal de 1 metro. Vocês já devem ter visto aquelas lentes de jogo de futebol, né? São as lentes bem grandes. Aquelas lentes ali, o centro de foco da câmera está a 1 metro do sensor. São aquelas lentes muito grandes. Mas vocês já devem ter visto umas lentes branquinhas em jogo de futebol, que elas não são tão grandes. Umas branquinhas
branquinhas que tem um anel vermelho desse daqui. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso em jogo de futebol. Essas lentes branquinhas, elas têm um arranjo óptico que consegue fazer com que, em um corpo pequeno, eu consiga distâncias focais como se a luz tivesse viajado 1 metro. Aqui é basicamente engenharia óptica. Eu consigo diminuir ou aumentar a distância focal em um dispositivo que fisicamente tem um tamanho menor de distância focal do que o que ele deveria ter. Então, ele faz com que a luz viaje dentro da lente como se ela andasse 1 metro para frente. Tranquilo? Está dando para compreender, pessoal? Está dando para entender? Então, o valor de distância focal é o valor que define o que é a lente, para que ela serve e em que tipo de dispositivo ela está sendo utilizada. No caso aqui, por exemplo, essa lente é uma lente 24, 105, é uma 24-105. Ela consegue fazer uma distância focal a 2,4 centímetros e a 10 centímetros. Ela é variável. As lentes de distância focal variável a gente chama de lentes do tipo zoom. Tranquilo? Bem, uma coisa curiosa é o seguinte. Lentes com distância focal puras, como a primeira que eu mostrei, como essa daqui, elas têm diafragmas maiores. Elas são, a gente diz que as lentes puras, que só têm uma distância focal, elas são mais claras. Em detrimento das lentes do tipo zoom, que tem distância focal variável, e elas são chamadas de lentes escuras. Por que será que isso acontece? Vocês têm ideia? Não tem a menor ideia? Dá um chute aí. Dá um chute aí, Leliane. Tem ideia, Luan? Acho que devido à distância, talvez as lentes fiquem mais escuras ou mais claras, não sei. Em parte, sim, porque quando eu aumento a distância, a luz ela vai percorrer um espaço maior. E outro problema é o seguinte: uma lente de distância focal variável, ela vai precisar de mais lentes dentro da objetiva. Então, eu tenho mais elementos de vidro aqui dentro e de cristal aqui dentro. Logicamente, se eu tenho mais elemento, a luz ela vai perdendo velocidade. Logo, lentes de distância focal variável, elas são lentes escuras. Lente zoom é uma lente escura, por sua natureza, certo? Só para vocês terem ideia. Se a gente observar aqui, eu tenho uns numerozinhos aqui. Deixa eu colocar aqui ela. O primeiro número, que está em milímetros, é a distância focal da lente, certo? 24, 105. Está vendo que na sequência tem um número precedido por 1, 2 pontos? 1, 2 pontos quer dizer o quê? O maior diafragma dessa lente. 1, 2 pontos, 4. O maior diafragma dessa lente é 4. Logo, ela é uma lente relativamente escura. E ela não vai conseguir, por exemplo, fazer uma desfocagem muito suave. Se lembra lá da profundidade de campo? Então, ela não consegue dar uma profundidade de campo interessante, certo? Então, aqui é uma lente 4, que eu considero uma lente escura. A outra lente que eu estou aqui, eu vou pegar essa Nikon, eu tenho mostrado só as Canon, e essa lente aqui, deixa eu colocar, deixa eu ver se dá para ver aqui. A distância focal dela, deixa eu tirar só o filtro, porque com o filtro vocês não vão conseguir visualizar. A distância focal dessa lente é 85. O que quer dizer isso? Ela é uma lente pura. Se ela é 85, quer dizer que os raios de luz se cruzam a 8,5 centímetros do sensor. Tranquilo? Logo, essa é uma lente pura. Ela não tem distância focal variável. Vamos ver o quanto clara ela é? Qual é o númerozinho que tem aqui precedido de 2 pontos? Dá para ver? 1.5, 1.6, 1.8. Então, 1.8. ela abre a 1.8. Aquela lá abre a 4. Essa lente aqui ela é pelo menos 4 vezes mais claras do que a lente zoom.
É interessante em fotografia, porque você às vezes vê uma lente pequena dessa daqui, aí vê uma lentezona grande dessa, você diz, não, a lente grande é melhor. Na verdade, a lente pequena, ela oferece uma qualidade de imagem bem maior em termos de luminosidade do que a lente zoom. Se você olhar aqui na boca da lente, você vê o tamanho dos elementos de vidro. O elemento de vidro dessa lente aqui, que é mais clara, ó, ela passa mais luz. Dá para ver a luz lá atrás atravessando. Dá para ver. Então, essa daqui é uma lente considerada lente clara. E a zoom, uma lente do tipo escura. Quanto maior a distância focal, e se a lente tem distâncias focais variáveis, elas vão ser, logicamente, menos luminosas. Tranquilo? Isso aqui é uma regra que sempre vai funcionar na fotografia. Lentes claras têm distância focal fixa e, normalmente, as distâncias focais são menores. Tranquilo? Eu tenho outra lente aqui. Só para a gente assentar essa informação. Qual é a distância focal dessa lente? 1.4? 1.4. Ah, 50 Ah, milímetros. 50 milímetros. 50 milímetros. Essa daqui é a famosa cinquentinha. Você já, quem fala em fotografia já deve ter ouvido falar. A cinquentinha, ela é uma lente que emula o campo de visão do olho humano. Ela vê 45 graus. Ela vê isso aqui, o que o olho humano visualiza. E qual é o diafragma menor dela? 1.4. 1.4. Logo, essa lente 50 é mais clara do que a 85. Se a 85 já era clara, que é 1.8, essa daqui ainda é mais clara do que a 85. A distância focal é menor e ela é uma lente mais clara, mais luminosa. Tranquilo? Se eu quero fazer uma fotografia que tem o mesmo campo de visão do meu olho, normalmente eu vou ter que apostar nesse tipo de lente aqui chamada 50 milímetros. Certo? A função dela basicamente é emular o campo de visão do olho humano. Uma dica importante quando vai fotografar. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que quando vocês fazem foto de celular, fica meio distorcido o corpo, né? Você faz uma foto de corpo, normalmente, se você fizer a foto com o celular um pouco mais alto, você vai ficar com os ombros muito largos e as pernas finas. Se você faz a fotografia de baixo para cima, você fica com o quadril largo e os ombros finos. Não sei se vocês já perceberam isso fotografando pessoas ou se autofotografando. Já. Por que isso acontece? Porque a lente do celular ela é uma lente de distância focal muito pequena e o campo de visão dela é um campo de visão muito aberto. Ela é feita para ter um campo de visão muito aberto. E esse campo de visão muito aberto distorce perspectivas. Fotografia de moda, por exemplo, é feita normalmente com a 50 milímetros. Porque ela consegue emular o olhar humano. Então, ela não distorce a perspectiva, não distorce a forma. Então, quando eu penso, por exemplo, em fotografia de retrato e fotografia de moda, essa lente aqui seria o ideal. Essa ou a 85. A 85 ela tem uma vantagem do seguinte: como ela é uma lente que a gente chama de teleobjetiva, ela afina os planos. A pessoa fica mais magra, certo? Então, é um dos Essa é boa, hein? É um dos Lembra essa daí? fotografia. Ela emagrece, termina Vou comprar uma dessa. termina emagrecendo porque ela achata os planos. Então, essas aqui são duas lentes bastante utilizadas em fotografia de moda. Justamente por uma emular o olhar humano e a outra ela emula o olhar humano, mas achata os planos. Então, você termina tendo uma imagem mais longilínea, por assim dizer. Sabe? Então, é uma vantagem desse tipo de equipamento. Alguma dúvida por enquanto? Todo mundo está conseguindo compreender o tema? Uma coisa importante. Se lembra que quando eu falei de câmeras, eu falei que existiam vários tamanhos de sensor, não é isso? Eu tenho as câmeras que eu chamo de full frame, as câmeras que eu chamo de cropadas, e essa distância focal, esse número, ele vai mudar dependendo do tamanho do sensor. Aí você me pergunta, como assim, professor?
A lente 50 milímetros, essa lente aqui, 50 milímetros, ela me dá um campo de visão de 45 graus em uma câmera do tipo full frame. Em uma câmera com um sensor maior, que é o sensor do tamanho de um filme, certo? Se eu pegar essa lente aqui, 50 milímetros, e colocar numa câmera cropada como essa daqui, essa câmera aqui tem um sensor APS-C. É 1,5 vezes menor do que o sensor da outra. O que é que vai acontecer? Se eu pegar aquela lente 50 milímetros e colocar nessa câmera, aquela lente 50 milímetros não vai dar mais a cobertura do ângulo de visão do olho humano. Ela vai dar uma cobertura menor. Menor quanto, professor? Na full frame, nas câmeras full frame, a 50 milímetros me dá um campo de visão de 45 graus. A 50 milímetros, quando eu coloco numa câmera com sensor menor, ela vai dar um campo de visão de 40 a 35 graus. Então, eu vou terminar vendo menos coisas. Dá para compreender isso aí? Eu vou fazer uma foto aqui, só para vocês visualizarem, certo? Vou fazer uma foto com a 50 milímetros. Deixa eu achar uma coisa bonita aqui na tela, que está muito bagunçada. Deixa eu colocar aqui. Pronto. A câmera, ela vê isso aqui. Deixa eu habilitar de novo aqui. Ops, espera aí. Tá dando para ver a imagem aí? Isso aqui é o meu birô, minha lata de tinta com uma lâmpada circular. Eu vou tirar uma foto com uma câmera cropada. Você vai ver que ela vai ver menos coisa do que essa câmera aqui está visualizando. Vou tirar uma foto com ela cropada. Vou só afastar um pouquinho, senão ela não foca. Olha só o que ela consegue ver. Ela só consegue ver a luz. O que foi que aconteceu? Ela fechou o campo de visão. Então, na anterior, eu conseguia visualizar. Deixa eu colocar aqui de novo, só para vocês observarem. Nessa daqui, ele só observa, ele só consegue ver a lâmpada. A lâmpada, ele cortou um bocado do quadro. A outra lente, na outra câmera, na full frame, o que é que acontece? Eu consigo ver mais coisa. Tá vendo que aqui dá para ver acho que dá para ver aí umas latas, né? Umas latas aqui e a luz, ó. A luz aqui eu consigo ver a luz toda e ver mais alguma coisa além da luz. Se eu usar zoom, embora fique mais escura, eu vou conseguir ver ainda mais coisa. Então, com a distância focal menor, vocês vão ver um bocado de bagunça aqui, mas é pelo bem da fotografia. Vou mudar aqui só o modo de espaço. Pronto. Aqui, ó, essa daqui já dá para ver até meu celular. Ops, deixa eu abrir aqui. Tá vendo que dá para ver a bancada toda? Então, quando eu mudo a lente, eu mudo esse campo de visão. O tanto de coisa que eu consigo ver com a câmera fotográfica. Tranquilo? Lembrando que, para cada tamanho de sensor, as distâncias focais elas mudam. Isso quer dizer que existem lentes específicas para câmeras full frame, existem lentes específicas para câmeras com sensor cortado, com sensor cropado, certo? Quando você vai comprar uma lente, é uma coisa que você deve observar. Muita gente fala cinquentinha, 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 como se fosse a lente que resolvesse todos os problemas. A cinquentinha, ela só consegue oferecer um campo de visão humano e uma câmera de full frame. Se eu coloco em outra câmera, esse campo de visão ele vai reduzindo, ele vai ficando menor.
Então, existe a lente que a gente chama normal para a câmera cropada, e existe a lente chamada normal para uma câmera do tipo full frame. Quando a gente estiver na aula física, eu vou mostrar algumas nomenclaturas que existem para cada marca. Cada marca coloca um tipo de batismo para as lentes. Por exemplo, a Pentax, para as lentes que são chamadas cropadas, para câmeras cropadas, ela chama as lentes de DA. E dá para ver aqui uma letrinha DA. Está dando para visualizar aqui, que é prateado. As lentes DA são lentes para câmeras cropadas. Na Canon, ela vai ter também nomes específicos. Essa daqui é uma EF. EF é uma lente para câmeras full frame. Então, para cada marca, existe uma nomenclatura para indicar se aquela lente é para ser utilizada numa câmera de sensor full frame ou numa câmera que tem um sensor cortado. Tranquilo? Tranquilo isso daí? Nikon é mais fácil, porque Nikon são as lentes G e as lentes DX. Lente DX é a lente para câmera cropada e a lente G é a lente para câmeras full frame. Por exemplo, essa daqui da Nikon é uma lente full frame, só que ela está espetada numa câmera cropada. Essa daqui é uma lente do tipo G. Deixa eu ver aqui o nomezinho dela aqui. A FG. Porque a letra já apagou. Mas ela é uma lente do tipo AFG, que ela foi desenhada para uma câmera do tipo full frame. Só que ela está na câmera cropada. Isso quer dizer que, nessa câmera, essa lente aqui vê menos do que ela veria em uma câmera a qual ela foi desenhada. E foi o que aconteceu aqui. Quando eu tirei foto com ela, você viu que eu peguei só um pedacinho da luminária. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Eu tenho muitas, mas eu não vou perguntar não, tá? Deve perguntar. Pode perguntar. É só assim, tá? Entendendo tudo. Pode perguntar. Tem muita informação só, Xeni. Mas pergunte qual é a sua maior dúvida, por enquanto. Não, eu queria que você repetisse essa questão das lentes. Um monte de letra aí das lentes, tá? F, D, A, não sei o que lá, e full frame. Repete isso, por favor. Lembrando, o que são câmeras full frame, certo? Deixa eu pegar aqui, deixar elas à mão. As câmeras full frame, esse é um equipamento full frame, quer dizer que o sensor dela, eu vou abrir aqui para a gente visualizar o sensor, certo? Não é uma coisa que a gente devia fazer. Tá vendo que tem lá dentro tem um quadradinho? Sim. O quadradinho é o sensor, é o que captura a luz e transforma em informação digital, em fotografia, certo? O sensor full frame, que é esse sensor aqui, ele tem 3,5 centímetros. Ele é do mesmo tamanho de um filme fotográfico antigo. Um quadro de filme fotográfico antigo. Toda essa câmera aqui tem o mesmo tamanho de um quadro de um filme. Tranquilo? Logo, a qualidade da imagem é maior e, por exemplo, na Nikon, as lentes EF são para câmeras full frame. Tranquilo? A outra câmera que eu vou mostrar é uma câmera que a gente chama de cropada, certo? Cropada por quê? Crop, né? De cortar, né? De cortada. A câmera cropada, ela tem um sensor 1,5 vezes menor do que o sensor full frame. Você vai ver que é bem pequenininho, quadradinho lá no centro da câmera. Tá vendo que é menor o sensor? Deixa eu botar as duas juntas, porque aí vocês conseguem ver como o sensor é diferente. Aqui eu estou com o sensor full frame, o tamanho do quadrado que recebe a luz do filme, o tamanho do filme lá dentro. A outra câmera, ó, é 1,5 vezes bem menor.
Logo, essa daqui tem uma qualidade de imagem maior do que essa daqui. Tranquilo? E existem lentes que foram desenhadas para esse tipo de câmera, para câmeras full frame. Então, essa lente aqui é uma lente desenhada para full frame. Na Canon, elas se chamam EF, EF Ultrasonic, está aqui. Essas nomenclaturas, elas sempre, a vez por outra, mudam, certo? Isso é muito coisa de mercado. Mas essa aqui, como é uma lente clássica, que é uma 50mm, ela é um EF. Essa lente aqui, 50mm EF, nessa câmera que é full frame, ela vai me dar um ângulo de visão de 45 graus. É um ângulo de visão do olho humano. Deu para compreender agora? Sim. Respondeu? Já essa outra, Respondi. essa câmera aqui que tem um sensor menor, quando eu coloco uma lente que foi feita para aquela de sensor maior, que é o caso dessa lente aqui, o que é que vai acontecer? Como o sensor é menor, ela vai ver menos, ela vai cortar a imagem, ela vai cropar a imagem. Uhum. Então, ela vai ver menos do que o que essa lente foi desenvolvida para ver. Uhum. Porque o sensor dela é menor. Deu para compreender? Beleza. A questão das nomenclaturas, depois eu vou passar uma listazinha, porque isso é uma coisa que vai mudando. As marcas, elas têm muitas linhas de lente e esses nomes normalmente mudam. Eles vão mudando, dependendo da linha, da qualidade da lente. Aí eu vou passar direitinho quais são as linhas. Mas o que é que a gente tem que saber de essencial? De que existem lentes que são desenhadas para câmeras full frame e que existem lentes objetivas que são desenhadas para câmeras cropadas. E elas, quando são usadas sem ser na câmera nativa, elas vão cortar a imagem. Tranquilo? Certo. Deu para compreender? Isso aqui é bem Beleza. importante porque existe um discurso, por exemplo, de que as lentes 50mm elas são a lente que reproduz o campo de visão humano em todo tipo de câmera, o que não é verdade. Ela só reproduz o campo de visão de olho humano na câmera full frame, a 50mm. Se eu quero uma lente para minha câmera cropada que emule o campo de visão do olho humano, eu tenho que ver qual é a lente que foi desenhada para isso, que no caso é uma 35mm, certo? Então esses valores eles vão mudar de equipamento para equipamento. Já foi pior do que isso daqui, porque antigamente os fabricantes eles nem colocavam esses nomes, sabe? Então você tinha que meio que na tentativa e erro encontrar qual era a lente certa para a sua câmera. Hoje pelo menos já facilita um pouco a vida da gente. Vamos lá. Mas normalmente, olha, isso é uma coisa, é uma preocupação que a gente tem, mas normalmente quando você vai comprar a lente, ela já vem indicando que tipo de câmera é. Se é para uma full frame ou se é para uma cropada. E aí você já fica ligado de comprar a lente que seja adequada para o seu equipamento, certo? Caso contrário, você vai ter campos de visão logicamente menores. Tranquilo? Bem, então a gente já viu o que é a distância focal, que é essa distância do centro óptico ao sensor, e a gente viu que essa distância focal ela tem uma relação com o tamanho do sensor, certo? Existem distâncias focais próprias para um sensor full frame e distâncias focais próprias para um sensor cropado, para um sensor que tem um tamanho menor. Tranquilo? Vamos agora conhecer quais são os 3 tipos de lente clássicas e qual a função desses 3 tipos de lente. Isso aqui é importante porque são esses 3 tipos de lente que fornecem o que a gente chama de planos fotográficos, que é a possibilidade de fechar e abrir o quadro na câmera. Tranquilo? O primeiro tipo de lente, o primeiro nome de lente que a gente dá são as lentes chamadas grande angular. Todo mundo está vendo aí o nome? O nome grande angular, ele remete ao quê? Maior raio de visão, talvez? Um ângulo de visão ângulo maior. grande angular. Então, ele tem um ângulo de visão grande.
Normalmente, as lentes grande angular são todo tipo de lente que tem um campo de visão superior ao olho humano. Toda lente que vê mais, isso aqui é mais importante do que decorar aqueles números de distância focal, certo? Porque a gente vai entender o comportamento da lente. Então, toda lente que consegue ter um campo de visão superior ao olho humano, ela é uma lente do tipo grande angular. Se eu perguntar a vocês, será que a lente do celular de vocês é uma grande angular? Acho que sim. Sim. Se você habilitar sua câmera, ligar sua câmera, você vai ver que sua câmera vê mais do que seu olho. Uhum. Seu olho consegue ver. Ela tem um campo de visão maior do que o campo de visão do seu olho. Logo, os dispositivos móveis, os dispositivos do tipo celular, eles são equipados com lentes do tipo grande angular, com campo de visão mais aberto. Tranquilo? Deu para compreender? Então, sempre que uma lente ela vê mais do que o olho humano, do que o que a gente consegue ver na nossa visão nítida, sem tirar a visão periférica, a gente tem uma grande angular. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu estou com a GoPro aqui. A GoPro, as câmeras GoPro, elas são câmeras com lentes do tipo grande angular. Por quê? Sabe por quê? Elas são grande angular porque elas conseguem ver mais do que o olho humano consegue ver no que diz respeito a campo de visão. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês observarem isso daí. Deixa eu abrir aqui meu Instagram. E desculpa a minha ignorância, o que é que significa GoPro? GoPro são essas câmeras aqui de aventura. São essas câmerazinhas aqui. Ah, aquela que põe no capacete, né? Que põe em carro, que usa em esporte radical. Pronto. Essa lente aqui é uma lente grande angular. 180 graus. É. Ela tem um campo de visão de 180 graus. É como se meus olhos estivessem aqui de lado. É como se eu pudesse movimentar meus olhos e ver o que está aqui de lado, sabe? Eu vou mostrar aqui uma imagem justamente feita com a GoPro para a gente observar essa questão do campo de visão. Ela pega toda a sua visão periférica. Ela pega toda a minha visão periférica, exatamente. Algumas GoPro elas conseguem ir além da nossa visão periférica. Existe a GoPro Fusion que ela faz 360 graus. Ela consegue ver em 360 graus. Então, ela é como se meu rosto todo fosse um grande olho, sabe? Como se eu conseguisse ver o que está na frente, o que está de lado e o que está atrás. Essa GoPro aqui, no caso, ela só chega a 180 graus. Deixa eu abrir aqui uma imagem com ela, só para vocês visualizarem. Deixa eu colocar aqui para... Vou dar um stop aqui no share, só para dar um share no navegador. Vocês estão visualizando a foto aí? Pronto. Tá vendo que essa foto aqui tem um campo de visão que é bastante amplo? Uhum. Pronto. Isso aqui foi feito com a GoPro, que é uma lente do tipo grande angular. Ela consegue ver mais do que meu olho consegue ver. No caso aqui, ela está vendo em 180 graus. O meu olho, ele só ia ver isso aqui, ó. Esse pequeno trechozinho aqui era o que meu olho conseguia ver, onde eu estou passando com o mouse. E a câmera, ela consegue ver muito mais do que meu olho. Tranquilo? Eu vou mostrar um outro feita com grande angular. Deixa eu abrir aqui, pronto. Tá vendo que essa fotografia eu estou vendo bastante extensão da praia? Isso só foi possível por quê? Porque essa fotografia foi feita com a lente do tipo grande angular. Logo, para fotografar com paisagens, fazer fotografia de paisagens, o ideal é que eu utilize lentes do tipo grande angular, porque elas vão me permitir ter um campo de visão maior do que o campo de visão do olho humano. Toda lente de celular é uma grande angular,
porque o fabricante leva em consideração que você quer fotografar, não só coisas que estão próximas, mas que você fotografe cenas amplas, certo? Então, todo celular, a princípio, é equipado com lentes do tipo grande angular. Alguma dúvida por enquanto? Elas são muito caras, essas lentes? Depende. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma grande angular. Essa daqui é uma zoom grande angular. Ela tem distância focal variável, mas ela funciona como grande angular. Uma grande angular ela vai custar, em média, de R$ 1.600 a R$ 4.000. Com esse dólar alto, logicamente, as coisas estão mais difíceis. Mas uma coisa interessante, toda câmera de entrada, essas câmeras que a gente compra de entrada, que a gente chama de entrada, elas vêm equipadas com a lente grande angular. Então, quando você compra uma T6i, uma D5000, uma D3000, ou quando você compra uma GoPro, você está sabendo que está comprando um equipamento que tem uma lente do tipo grande angular, que ela vai ver mais do que o seu olho, do que o seu campo de visão. Tranquilo? Então, a questão de preço vai variar muito com relação à qualidade da lente. Assim, a construção, se a bainha dela é de metal, mas normalmente quando se compra equipamento, principalmente aqui as câmeras que são vendidas para quem está começando a fotografar, elas vêm com a lente zoom que tem o que a gente chama de tela objetiva e tem uma grande angular. Então ela consegue ter esse campo de visão mais amplo. Essa foto aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa daqui foi feita com uma lente que veio com a câmera. Está visualizando aí? Uhum. Foto de praia, pronto. Aí foi feita com a grande angular que veio com a câmera. Então, quando eu comprei a câmera, ela já veio com a lente grande angular, então eu consigo fazer essas fotografias com campo de visão maior do que o meu campo de visão, o campo de visão do olho humano. Qual a desvantagem desse tipo de lente? A grande desvantagem das lentes do tipo grande angular é que ela provoca distorções. Ela entorta as linhas retas. Se você olhar toda foto feita pela GoPro, as linhas elas estão meio como se fossem tortas. Eu vou mostrar aqui uma imagem que eu fiz com o celular. Meu celular é uma lente grande angular. E você vai perceber que os prédios eles estão como se tivessem... Deixa eu ver aqui as imagens. Deixa eu ver qual é a imagem do prédio. Aqui, eu acho que essa daqui dá para visualizar bem isso que eu estou falando. Dá para ver que os prédios estão tortos. Uhum. Eles estão como se estivesse caindo. Caindo na água. Eles estão assim, eles não estão retos. Isso acontece porque as lentes do tipo grande angular, elas distorcem a perspectiva. Ela distorce as linhas retas. Ela tem uma tendência a transformar as linhas retas em curvas. Então, tem uma vantagem, eu consigo fotografar num campo de visão muito grande, mas tem uma desvantagem que ela distorce as linhas. Isso quer dizer que, se eu usar uma grande angular para fotografar uma pessoa, ela vai distorcer a silhueta da pessoa. Isso é uma coisa bem, bem importante. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, quando você vai fazer uma selfie no celular, certo? Quando você faz uma selfie, eu vou fazer aqui só para mostrar a vocês, a minha cabeça vai ficar maior do que meu corpo e meu corpo vai ficar distorcido. Isso acontece por quê? Basicamente, tá vendo que minha cabeça está bem grande? Uhum. Tá gigante, eu não tenho uma testa tão grande assim não, viu, pessoal? Isso acontece porque a lente, que é uma grande angular, que está no meu celular, ela distorce as perspectivas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, Lua trabalha com digital influencer, né? Você já deve ter visto algumas fotografias de digital influencer que tem uma qualidade muito alta no que diz respeito ao corpo da pessoa fotografada, aos lugares. Aquilo ali, o que é que acontece? Não se fotografa com celular. Se faz a foto com câmera, com outro tipo de lente, que seria a lente normal que dá o campo de visão do olho humano. Por isso que as fotos ficam bem
com a perspectiva bem certinha, o corpo da modelo fica longilíneo. Então, basicamente, é o equipamento que fornece aquele tipo de fotografia, sabe? E, às vezes a gente tirou de celular, mas, na verdade, são fotos feitas com câmera profissional e colocadas em rede social, porque o celular, normalmente, por ser uma grande angular, ela distorce perspectivas. Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Então, o primeiro tipo de lente que a gente tem, grande angulares, que tem campos de visão superiores a 45 graus. Logo, elas conseguem ver mais do que o olho humano. Grande angular, independente de equipamento. Pode ser full frame, pode ser cropada. Quando uma lente vê mais do que o olho humano, ela é uma grande angular. Tranquilo? Grande angular, elas vão dar um plano fotográfico que a gente chama de plano geral. Plano geral, logicamente, se eu tenho um campo de visão amplo, eu tenho uma visão geral do espaço a ser fotografado. Ok? Tranquilo? Vamos para o segundo tipo de lente. O segundo tipo de lente clássica, tem aqui, só para a gente visualizar, eu tenho uma grande angular normal aqui, tem uma imagem de uma grande angular chamada olho de peixe, que seria a lente que vem na GoPro, certo? As lentes chamadas olho de peixe, elas têm campo de visão de 180 graus. Elas conseguem ver muito mais, é como se meus olhos estivessem na lateral da minha cabeça. E um exemplo de fotografia feita com olho de peixe é isso aqui. Está vendo que está bem distorcida aqui a perspectiva? A casinha ela está assim, né? Ela está pontuda. Basicamente por quê? Porque eu tenho uma distorção das perspectivas. Fotografia feita com a grande angular do tipo olho de peixe, que tem um campo de visão de 180 graus. Ok? Se eu fotografar uma pessoa com essa lente, a pessoa vai ficar toda deformada. Se eu fizer a foto de baixo para cima, o quadril dela fica muito grande, os ombros ficam bem pequenininhos. Se eu fizer de cima para baixo, a cabeça fica bem grandona e o corpo fica bem pequenininho. Então, eu provoco distorção de perspectiva. Podemos ir para o outro tipo de lente, para o segundo tipo? Segundo tipo de lente, lentes chamadas normal. As lentes do tipo normal, elas são lentes que têm um campo de visão de 45 graus. É o campo de visão do olho humano. Tranquilo? A lente 50 milímetros que eu mostrei aqui para vocês, em uma câmera full frame, é uma lente chamada normal. Essa daqui é uma lente normal. Por quê? Porque ela dá o campo de visão que o meu olho tem. É como se eu estivesse olhando através dos meus olhos. A câmera registra exatamente o que eu estou vendo. Tranquilo? Então, se a gente for pensar, por exemplo, prática fotográfica, se eu vou fazer uma fotografia de paisagem, eu vou usar uma normal ou uma grande angular? Grande angular. Por quê? É ter um campo de visão maior. É maior, né? E se eu quero fazer um retrato, qual é a lente que eu vou usar? Essa é normal. Eu vou usar a normal. Então, a normal, ela vai me dar uma visão próxima à visão do olho humano e, logicamente, eu não vou distorcer as perspectivas. Então, o corpo da pessoa vai ficar igual ao que ele é, sem distorções, certo? Quando eu penso em fotografar retratos, quando eu penso em fazer uma fotografia, por exemplo, fotografia de fotojornalismo, que eu quero transmitir o máximo de sensação de realidade, eu vou utilizar uma lente do tipo normal, porque ela emula o campo de visão do olho humano. Tranquilo? Tranquilo todo mundo? Lente normal é sempre a lente que dá o campo de visão igual ao olho humano. Eu pergunto a vocês, a lente do celular de vocês, ela é normal? Não. Não, ela é grande angular. Grande angular. Distorções. Tranquilo? Se eu não quero distorções, eu tenho que ter uma lente do tipo normal. A lente normal, ela dá um plano fotográfico que a gente chama de plano médio. O plano médio, para explicar melhor, quando você está conversando com a pessoa, o quanto da pessoa você vê?
quando você está conversando com ela de frente? Eu que sou baixinha, Ah, eu vejo de baixo para cima. você vê basicamente aqui do abdômen para cima, né? Para cima. Para cima. Ah, esse plano fotográfico aqui é um plano fotográfico chamado médio. O plano médio, ele é possível de ser feito com as lentes do tipo normal. É como se eu estivesse conversando com a pessoa. Então, quando eu fotografo com essa lente, é como se eu estivesse o mais próximo da realidade, do que eu estou vendo. Tranquilo? É muito utilizada para moda, para fotojornalismo, porque ela não distorce as perspectivas e deixa o campo de visão como se a pessoa estivesse naquele lugar, naquele momento. Se a gente for pensar, por exemplo, em televisão ou cinema, normalmente televisão utiliza esse tipo de lente. Quando o repórter está falando, ele aparece só isso aqui, né? Do corpo dele. Uhum. Porque a ideia da televisão é que o repórter ele esteja dialogando com você que está assistindo. É como se ele estivesse batendo um papo com a pessoa. Por isso que eles utilizam lentes do tipo normal e um plano fotográfico chamado plano médio. Tranquilo? Uhum. Depois vocês vão ver que isso aqui, agora não, mas isso aqui complica um pouco mais, que esses planos têm subdivisões. Mas não é na aula de hoje, não. Tá bom. Olha. Ainda bem. Eles têm várias subdivisões. Então, eu tenho uma lente grande angular, campo de visão maior do que o olho humano, lente normal, campo de visão igual ao olho humano. Existe celular que tenha lente normal? Existe. Existe um celular da Huawei, que eu falei para vocês que é bem caro. Ele tem a lente que permite emular o campo de visão do olho humano. Logicamente, são equipamentos bem mais caros. Certo? Porque os nossos celulares, os nossos dispositivos móveis, vocês já usaram o zoom do celular, não? Alguma vez? O zoom, que você dá o zoom e aproxima a imagem. O zoom que tem no Sim, celular, sim. ele é falso. Ele é um zoom digital, ele não é um zoom óptico. Você está só aumentando o tamanho da imagem, é tanto que a qualidade da imagem cai muito, né? Ai. Porque essas câmeras aqui, a lente é fixa, é uma lente grande angular fixa, sempre. Normalmente, a câmera traseira tem um campo de visão maior, uma média de 120 graus, e a lente frontal tem um campo de visão de 100 ou 80 graus. Então, elas nunca vão conseguir reproduzir o que de fato é a realidade. Tranquilo? Então, vamos agora para o terceiro tipo de lente. Então, a gente tem, primeiro, grande angular, plano geral. Lente normal, como é o nome do plano? Plano médio. Plano médio. Um exemplo de plano médio, essa fotografia aqui que vocês estão vendo. Então, aqui é o campo de visão do olho humano. O que eu estava vendo na hora que eu fotografei é exatamente isso daqui. É exatamente esse quadro. Então, era isso aqui que eu via. Se eu tivesse feito com a grande angular, eu ia ver as casas que tinha aqui, ia ver o resto do mar. No caso, quando eu utilizei uma lente normal, minha visão ficou restrita ao que, de fato, eu estava vendo. Uma característica interessante. As lentes do tipo normal, elas são melhores para desfocar fundo. É uma questão ótica. Está vendo que o fundo está bem desfocado aqui nessa foto? Esse fundo mais desfocado, ele é uma característica da lente normal, que também emula o olho humano. Porque o olho da gente só consegue focar uma coisa por vez. Então, a visão que eu tenho aqui é uma visão muito próxima do que eu consigo ver. Do que eu consigo ver, de fato, com os meus olhos. É o mais próximo que eu tenho da realidade. Tranquilo? Vamos para o próximo tipo de lente. O terceiro tipo de lente clássica são as chamadas teleobjetivas. As teleobjetivas, elas são lentes de distância focal longa e têm campos de visão menor do que 45 graus. Isso quer dizer o quê? Que no lugar dela ver muita coisa e no lugar dela dar um campo de visão que é igual ao olho humano, ela fecha o campo de visão, ela aproxima as coisas.
Quando você usa uma lente zoom, você tem uma sensação de que está aproximando as coisas. Na verdade, o que é que está fazendo? A lente ela não está trazendo a coisa para perto de você. Ela está fechando o campo de visão, diminuindo o grau do campo de visão e a sensação que você tem é que a coisa está ficando mais próxima. Deu para compreender isso daí? Então, a tela objetiva, ela não aproxima coisas. Ela fecha o ângulo. Existem algumas câmeras que têm ordem de fechamento de ângulo de 1 grau. 1 grau, se eu fosse pensar aqui nessa minha sala, era eu conseguir registrar na câmera só o botão do som. Ela fecha tanto que ela vê só um ponto da imagem. Essa daqui é uma lente zoom, ela é distância focal variável, mas quando ela está nessa posição aqui, ela é uma tela objetiva. Ela fecha o campo de visão e oferece um campo de visão menor do que o campo de visão de olho humano. No caso dessa lente, o campo de visão dela é de 20 graus. Então, é como se eu fechasse o meu campo de visão, ele está aqui, e eu fechasse o meu campo de visão para 20 graus. Então, eu vou ver menos coisas do que com a lente normal e do que a grande angular. Qual a função das teleobjetivas? Você imagina para que ela é utilizada? Você tem ideia? Fotografar animais, sei lá. Fotografar animais, esporte, né? Futebol. O cara que vai fotografar futebol, por exemplo, ele não pode estar dentro do campo, né? Então, se ele quer aproximar o pé do jogador, ele quer fechar o quadro no pé do jogador da bola, ele vai ter que utilizar uma lente do tipo teleobjetiva para conseguir fechar o campo de visão só naquele pedacinho da cena que é o pé do jogador. Tranquilo? O plano fotográfico das lentes teleobjetivas é chamado de close. Então, grande angular, o plano fotográfico é geral. Lente normal, o plano fotográfico base se chama médio. E as teleobjetivas, o plano fotográfico se chama close, o close-up, que o nome já diz, né? Fechar. Close, você fecha o campo de visão. Um exemplo de fotografia feita com close é fotografia de pássaro, fotografia de animal em floresta. São fotografias que eu tenho o campo de visão bem fechado, menor do que o campo de visão do olho humano e que me dá a sensação de que eu estou aproximando as coisas. Eu vou colocar aqui uma imagem para a gente visualizar isso. Deixa eu dar o stop share. Vou dar o share aqui na... Tá dando para ver aí, né? A imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Isso aqui é uma fotografia feita com a teleobjetiva. Normalmente, quando eu olho para a pessoa, eu vejo da barriga para cá, né? Quando eu estou próximo a ela. Com essa lente aqui, o que foi que aconteceu? Ela deu um close. Fechou o campo de visão. Então, ela aproxima. A sensação é de que a pessoa está mais próxima do que ela realmente está de mim. Certo? Então, isso aqui é um efeito de uma lente do tipo teleobjetiva. Olha lá para trás, como é que está o fundo? Desfocado. Está muito desfocado e se tu vê, parece que o fundo está colado nele. Está vendo que as árvores estão bem próximas dele? Isso acontece porque as lentes teleobjetivas, elas achatam os planos. É como se eu tirasse a noção de profundidade da fotografia. Então, toda lente teleobjetiva, ela tem campo de visão menor do que o olho humano e ela tem como característica achatar os planos, diminuir a sensação de tridimensionalidade. Alguma pergunta por enquanto? Vou mostrar outra foto aqui feita com teleobjetiva. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa aqui. Tá vendo que a moto está bem próxima? Ela
Na distância que eu estava da moto, meu olho via tudo. Como eu fiz com a tela objetiva, ela corta a imagem, ela fecha o campo de visão e as outras motos que estão atrás parecem que estão imprensadas. Parece que elas estão coladas na moto, na primeira moto. Esse tipo de lente, ele oferece uma sensação de achatamento dos planos. Ela reduz a sensação de tridimensionalidade, diferente, por exemplo, das grandes angulares. Eu vou colocar aqui uma foto com grande angular, só para a gente ter esse poder de comparação. Olha, isso aqui é uma foto com a grande angular. Consegue perceber que parece que eu posso caminhar até aquelas pedras que estão lá em cima? Uhum. Então, eu tenho uma sensação de profundidade nessa foto, né? Eu tenho profundidade aqui. Então, eu consigo visualizar tudo e me dá a sensação de 3D, de 3 dimensões nessa imagem. Já uma fotografia feita com uma tela objetiva, deixa eu pegar aqui uma, seja de um lugar parecido. Deixa eu ver aqui. Não, acho que essa daqui. Se você observar, ó, parece que a parede está colada nela. Conseguem perceber isso daí? Porque as lentes objetivas, elas achatam os planos. Elas fecham o campo de visão e terminam por achatar os planos. É uma característica desse tipo de lente. O que a gente pensa que aproxima, na verdade, ela está fechando o campo de visão. Tranquilo? Deu para compreender? Quando é que eu vou utilizar as lentes teleobjetivas? Em que situações? Quando você quiser fotografar algo que queira mostrar, fechar o campo de visão, estreitar o campo de visão e mostrar aquele detalhe. Mostrar o detalhe. Por exemplo, essa foto aqui. Vocês acham que foi feita com que tipo de lente? Tela objetiva, normal ou grande angular? Teleobjetivo. Tela objetiva. Por quê? Os planos parecem mais próximos. Os planos E a imagem é de close, né? De proximidade, né? E eu tenho aqui, né? Então tá fechado aqui o quadro, né? Eu estou vendo o que meu olho vê e eu estou achatando os planos. É tanto que a imagem lá atrás de Che Guevara está colada na luminária. Elas estão muito próximas, porque é uma característica desse tipo de lente. Eu vou colocar uma outra foto aqui. Essa daqui. Grande angular, normal ou teleobjetiva? Ela é objetiva também. Teleobjetiva também. Por quê? Parece mais próximo, sei lá. É, mais próxima. O campo de visão está bem fechado, né? Fechado, né? E aqui, ó, você vê que as outras peças parecem que estão imprensadas. É, exatamente. Estão Isso é no achatadas. Uruguai, né? Isso é no Uruguai, é. Deixa eu ver se eu acho essa mesma imagem com ângulo aberto. Acho que eu não vou ter aqui, não vou ter aqui. Mas eu vou mostrar uma outra imagem. Essa daqui, vocês acham que foi o quê? Objetiva, grande angular ou normal? Normal. Por que normal, Lucas? Parece a visão de uma pessoa, né? Se tivesse... Pessoa, né? E se você observar, eu tenho a sensação de A profundidade. visão do seu olho, né? E a sensação de profundidade, né? De que eu posso circular nesses espaços. Vou colocar mais um aqui. Essa daqui. Teleobjetivo, eu acho. Por quê? Parece próximo aqui, ó, a cadeira dele. Tá mais fechado, né? Pode ser normal também, né? Pode ser normal. Eu acho que é normal, Lucas. Pode ser normal. Será? Eu ia ver o tiozinho todo. Aqui a pista visual. Se fosse normal, eu ia ver isso aqui tudo do quadro. E isso aqui que está atrás ia aparecer um pouco mais afastado. A cadeira aqui atrás ia parecer que estava mais distante. Ia me proporcionar uma sensação maior de profundidade. Logo, aqui foi uma tela objetiva também. Só que uma tela objetiva curta. Existem vários níveis de tela objetiva, porque a tela objetiva é menor do que 45 graus. Então, pode ser 40 graus, 30 graus, 20 graus, 10 graus, 1 grau. Então, eu posso ter objetivas
que fecham a campos de visão diferentes. Essa daqui, no caso, é uma que fecha em 30 graus. O olho humano tem 45, ela está vendo 30 graus do que o olho humano consegue visualizar. Tranquilo? Vou colocar mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Essa daqui. Tela Normal. normal ou grande angular? Normal. Pode ser grande angular, Parece ou normal. tá meio distorcido aqui. Lucas acertou. Grande angular porque está distorcida. Olha o tamanho da cabeça dele em relação ao corpo. É mesmo. Tá vendo que É isso aí, Lucas. um funil, se você olhar aqui, o corpo dele é um funil. Ó. A cabeça É. e os pezinhos afunilando. Tanto dele quanto do outro. E a linha aqui, as linhas elas estão distorcidas. Então, aqui foi uma fotografia feita com a grande angular. Então, é bacana quando a gente começa a perceber isso daí, é que a gente está assistindo o filme e começa a refletir sobre essas coisas, sabe? Que tipo de lente o cara que está filmando está utilizando? É uma grande angular, é uma tela objetiva, é uma normal, e ele vai contando a história a partir dessas lentes. Eu vou dar um exemplo clássico. Quem gosta de novela aqui? Faz tempo que eu não assisto. Também. Faz muito tempo que eu achei a novela. Tem a memória afetiva de novela, né? Todo mundo se lembra daquela cena romântica da novela. Como é que ela começa? Normalmente, Aí ela começa o casal se encontrando. vamos pensar na novela da Globo, né? O casal lá, a primeira imagem que a gente tem é uma imagem em plano geral, feita com a grande angular, do casal chegando na praia. Aí tá lá, você tá vendo a praia toda, o Cristo Redentor lá no fundo, as pessoas caminhando na praia e o casal chegando. Quando o casal se encontra e fica um de frente para o outro, o que é que acontece com a câmera? Ela continua com o plano Tá geral. um... Não. Aí ela fecha. Aí ela fecha aqui para o plano normal, né? Que é o casal começando a conversar. Você fechou a história agora só no casal. O cara trocou a lente grande angular por uma lente normal. E o casal começa a conversar. Aí eles começam a conversar. Aí, de repente, o que é que acontece na hora do beijo? Aí Um fecha close. no beijo. No Fecha. close. Coloca a tela objetiva, fecha no beijo, você já está chorando no sofá. E lá está na câmera tela objetiva. Quando termina o beijo, o que é que a câmera faz? Abre, Volta pro plano normal. volta para o plano geral, mostra o pôr do sol no arpoador, os pássaros voando no céu e o Cristo Redentor ao pôr do sol. Então, o que é que o diretor de fotografia fez? Ele utilizou as 3 lentes em situações diversas para ajudar a contar a história, para aproximar e afastar o observador da cena. Então, a Gente, só a gente está assistindo muita novela nessa quarentena, hein? Tá vendo? Quando era guri lá em Não casa, tá tudo isso. anos 80, a gente foi criado à base de novela, como se diz, para não dar trabalho. É verdade. Assistir novela até se acabar. Então, não só a telenovela, mas as séries, o cinema, ele utiliza esses recursos de lente para contar a história. Então, um dos principais recursos que o diretor de fotografia tem para contar a história de uma fotografia é basicamente a partir do uso dessas 3 lentes. Quando ele quer abrir o plano, ele coloca uma lente grande angular. Quando ele quer promover um diálogo, ele coloca uma lente normal. E quando ele quer emocionar, ele joga para a lente teleobjetiva. A gente vê muito isso em entrevista, por exemplo. O cara está entrevistando, aí está aqui, em plano médio, tá com tipo normal. E o cara está conversando. Quando ele vai falar alguma coisa que é a resolução da história ou alguma coisa tensa, o que é que a câmera faz? Ela fecha nos olhos ou fecha nas mãos. Então, se pega uma lente teleobjetiva e fecha o quadro só para os olhos do cara e o cara começa a falar tenso. Isso são estratégias de comunicação utilizando uma coisa que é um dispositivo, que é uma lente. Para você ver, a gente acha que isso aqui é só um dispositivo para aproximar e afastar coisas, mas, na verdade, eu tenho aqui um instrumento para contar histórias. Por quê? Uhum. A partir do momento em que eu entendo que as lentes elas controlam o campo de visão e que o campo de visão me dá sensações,
eu consigo entender, eu começo a pensar isso daqui não mais como um dispositivo que tem números e letras, mas como um instrumento que me permite controlar como a história vai ser contada. Dá para compreender isso daí? Uma coisa importante, por isso que eu te falei, Liliane, da questão dos números das lentes. A gente tem que saber, na hora de comprar a gente tem que saber, mas o mais importante com relação à lente é a gente compreender quais são as funcionalidades dela. Quando é que eu vou usar uma lente teleobjetiva? Quando é que eu vou usar uma grande angular? Sabe? É bem mais importante. E eu vou usar de acordo com a história que eu quero contar. Tem um filme que eu recomendo, depois vocês assistam os primeiros 7 minutos desse filme, chamado Era uma Vez no Oeste. Sei qual é. O primeiro filme de Charles Acho que Bronson. já vi. É um clássico, com certeza deve ter visto, porque a geração da gente, a gente assistiu muito esses filmes de faroeste. E ele é um filme de um diretor chamado Sérgio Leone. Sérgio Leone, Os 7 primeiros minutos desse filme não tem nenhum diálogo, não tem nenhuma conversa. É só jogo de câmera, cara. É uma tensão de 3 caras, eu vou dar só esse spoiler, certo? São 3 caras esperando um inimigo chegar numa estação de trem. E são 7 minutos só abrindo e fechando a câmera e você fica extremamente agoniado ao ponto de suar pelas mãos, sabe? Porque o jogo de câmera é tão tensa, começa com um plano geral mostrando a estação de trem onde tudo vai acontecer e o diretor, ele de forma hábil, ele vai trocando as lentes e vai aumentando a tensão, aproximando a lente até chegar no olho dos caras. Sabe? Na cena mais tensa, a lente está fechada só nisso aqui. E você está assim na cadeira, sabe? Esperando alguma coisa acontecer. Quando o inimigo chega, o que a câmera faz? Ela abre de uma vez só. Aí você tem aquele impacto da história que vai acontecer. Tem esse filme e tem um outro filme chamado Snatch, Porcos e Diamantes, que é de um diretor chamado Guy Ritchie. É um desses filmes mais modernos, acho, dos anos 80. E nesse filme tem uma coisa curiosa que é o seguinte, o jogo de lente ele é bem agressivo, porque o cara está aqui conversando, aí ele sabe, por exemplo, que vai ser morto na cena, o que é que acontece? A câmera vem bem rápido, vum, e fecha no olho dele com aquela cara de quem vai acabar, que acabou de levar um tiro, sabe? E você que está na cadeira chega a dar aquele pulo para trás, porque o impacto da mudança de lente é tão brusco que você sente esse impacto por sinestesia. O interessante do uso da lente é a gente pensar a lente como esse instrumento, e não como números e letras e distância focal, sabe? É utilizar ele como ferramenta para você conseguir contar histórias. Tá dando para compreender isso daí? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, no caso, se a gente for fotografar, a gente tem que ter esses 3 tipos de lentes separados? Ou Olha, o ideal seria que tivesse. No caso, uma lente zoom, a vantagem da lente zoom é ela poder, em um dispositivo só, dar esses 3 tipos de sensação. Essa lente aqui é como se eu tivesse as 3 lentes no dispositivo só. Embora ela seja mais escura, consegue emular essas 3 situações. Normalmente, cinema usa lente zoom. A não ser cinema de alta qualidade, que os caras têm muita grana, aí para cada cena muda a lente. Mas o cinema mais comum, ele utiliza lente zoom porque é muito mais prático. Você no mesmo equipamento você consegue ser grande angular, ser normal e ser teleobjetiva. Aí você me pergunta, no celular, eu posso fazer isso? No celular, o que você pode fazer é utilizar o recurso de afastar e aproximar. Mas você sempre vai estar com a grande angular que provoca distorções. Certo? Por mais que no celular eu consiga, por exemplo, dar um plano geral, um plano médio e um close, aproximando, sempre esses 3 planos vão ser distorcidos. Do tipo de lente que eu tenho aqui. Então, se eu trabalho, por exemplo, com fotografia de alto nível ou com cinema de alto nível, o ideal é que eu tivesse ou as 3 lentes ou uma lente zoom que emule essas 3 situações. Deu para compreender? Vamos lá. Então, a gente viu que tem lentes grande angulares, lentes do tipo normal, lentes do tipo teleobjetivas. Grande angulares, campo de visão maior do que o olho humano,
normal, campo de visão igual ao olho humano, teleobjetivas, campo de visão menor do que o olho humano. A gente vai ter ainda lentes chamadas especiais. As 3 clássicas fornecem os 3 campos de visão, certo? E a gente tem as chamadas lentes especiais. As lentes especiais são lentes com funções específicas, que têm funções específicas. Deixa eu mostrar aqui só uma imagem com a tela objetiva. Estão visualizando essa imagem aqui, né? Ó, isso aqui é uma imagem com a tela objetiva, um diafragma bem aberto. Esse diafragma aqui está com diafragma 2.8, porque é uma lente muito clara. Quanto mais clara a lente teleobjetiva, mais cara, certo? Então, essa lente aqui, se você observar, o fundo ele está colado na pessoa. Você não tem nenhuma sensação de profundidade. Desfoque. Mas no caso, você tem que estar longe da pessoa, uma tela objetiva? Essa aqui eu estava longe. Olha, Está só longe. para ter uma ideia, eu devia estar aqui dessa senhora uma média de 2,5 metros a 3 metros de distância dela. Ah. E eu consegui fechar no close. Então, uma das vantagens, alguns fotógrafos dizem que a lente teleobjetiva é a lente do tímido, sabe? Porque o fotógrafo tímido, ele não tem coragem de chegar perto da pessoa que fotografa de longe. Uhum. No caso aqui, eu devia estar uns 2,5 metros a 3 metros dela. E aí eu fechei no close e você vê que o fundo ele é achatado. Ele fica bem achatado. Isso é uma característica das teleobjetivas. Então, além das 3 lentes clássicas, eu vou ter as lentes especiais. A primeira lente especial que a gente tem, a gente já falou bastante dela, que é a zoom. A lente zoom é uma lente de distância focal variável. O que é que quer dizer isso? Que a lente zoom ela consegue emular os 3 tipos de lentes clássicas. Isso quer dizer que ela dá ângulos de visão maiores do que o olho humano, iguais ao olho humano e inferiores ao ângulo de visão do olho humano, tudo isso no dispositivo só. Elas são mais práticas, na verdade. Então, imagina, Lucas, por exemplo, um fotógrafo de guerra. Ele vai ter tempo de trocar as 3 lentes para as situações que ele fotografa? De jeito nenhum. Então, o ideal é que ele use uma zoom, né? Porque com a zoom, ele vai só movimentar o anel do zoom e aproximar e afastar as cenas. Então, aqui ele consegue fazer um plano geral, consegue fazer um plano médio, consegue fazer um plano fechado, um plano close. Tudo no dispositivo só, sem a necessidade de trocar de lente. Essa é a grande vantagem da zoom. Só que, se ela tem uma grande vantagem, ela tem também o ônus. O bônus é eu conseguir imitar as 3 lentes com um equipamento só. As 3 objetivas com objetiva só. Qual é o ônus dela? Eu já falei. Ela é escura? Ela é escura. Então, eu preciso de muito mais luz para fotografar com a zoom do que eu precisaria com as outras lentes. Essa é a grande vantagem, certo? Por exemplo, com a lente 50mm, uma lente normal, eu consigo fotografar num ambiente aqui como esse que eu estou, que é uma luminosidade baixa, sem precisar de um flash. Se eu for fotografar nesse ambiente, com uma lente zoom, eu vou ter que botar um flash. Então, em algumas circunstâncias, a lente zoom ela tem suas limitações. Mas se a gente pensar em luz do dia, tipo fotografar de dia normal, não vai ter muita diferença de eu fotografar a nível de luminosidade com a lente zoom e com a lente normal, porque a luz do sol ela é uma luz bem forte, certo? Você vai sentir diferença quando você vai para ambientes com pouca luminosidade. Aí, de fato, a qualidade da imagem vai cair um pouco. Outra desvantagem da lente zoom é o seguinte: como ela tem o que a gente chama de um range muito grande, o range é o quê? A distância entre a grande angular e a tela objetiva. Percebe que a lente fica maior quando eu jogo em tela objetiva? O que acontece? A câmera começa a cair para frente. A câmera fica pesada para frente. Então, é um tipo de fotografia que eu tenho que fazer segurando melhor a câmera, porque na hora que eu apertar o botão e que a câmera mexer um pouquinho para frente, ela provoca um leve desfoque.
É curioso isso daí. Ela provoca um leve desfoque. Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui agora. Que está com a lente espetada. Pronto, essa aqui está com a lente zoom. Quando eu puxo a zoom toda, você vê que o peso da câmera ele vem um pouquinho aqui para frente. Certo? Quando eu aperto o botão, eu faço uma pequena movimentação. Dependendo da velocidade, eu provoco um leve desfoque na imagem. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado com a lente zoom, que é justamente essa, por ser mais pesada, ela corre um risco maior de desfocar a imagem. Uhum. Algumas lentes zoom, como essa daqui, elas têm um dispositivo chamado VR, Vibration Reduction. Essa daqui é uma lente que ela tem redução de vibração. O que é que acontece? Para compensar o peso da lente quando ela está toda grande, aqui dentro tem amortecedores. Em cada cristal. Quando eu movimento, esses amortecedores, eles meio que tentam se ajustar ao movimento para não desfocar a imagem. Aí são lentes específicas. Nem todas têm o Vibration Reduction. Certo? Quando você vai comprar uma lente zoom, é sempre bom você perguntar: essa lente tem redução de vibração? Porque isso é uma grande vantagem para a lente zoom. Ela desfoca menos, mesmo que eu coloque aqui para frente e que minha mão, na hora de fotografar, mexa um pouquinho, por conta do peso da lente, as lentes elas estão se mexendo lá dentro do corpo, tentando ajustar esse erro. Certo? Então, coisas importantes que a gente deve lembrar quando se trata de lente zoom. Mas são lentes bem práticas, né? São lentes bastante práticas. Então, tem essa vantagem que você não precisa ficar trocando, porque você tem os 3 gráficos e as 3 lentes em um dispositivo só. Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Deu para clarear agora? Só a nível de curiosidade, tem um fotógrafo de guerra chamado Robert Capa, que ele não utilizava zoom. Porque ele dizia que você utilizar zoom era meio que ser covarde, sabe? Ele só utilizava lente 50 A milímetros. guerra. Ele só utilizava 50 milímetros, que dava o campo de visão do olho humano, para ficar bem dramático. E ele dizia o seguinte: se a foto não ficou boa, é porque você não estava perto demais. Deixa eu mostrar a imagem dele aqui. Só que ele teve um problema. Ele morreu justamente porque Já sei. ele pisou numa mina na guerra da Indochina e a máxima dele foi levada ao máximo, sabe? Deixa eu mostrar aqui umas imagens dele. Deixa eu tirar o share aqui. Mas ele morreu trabalhando, morreu feliz. Morreu feliz. Eu acho que ele não queria morrer, não, né? Mas Mas tá era o trabalho dele. Ele era um herói, né? Virou um herói. vendo essa imagem aqui? Que está aberta? Pronto, isso aqui é uma imagem da Guerra Civil Espanhola. Aqui é o cérebro do cara saindo da cabeça. Ai, ainda bem que eu tô vendo bem pequenininho, viu? Ele fez essa foto praticamente em cima do cara, porque ele estava com a lente 50 milímetros que obrigava ele a estar muito próximo. Ele não usava zoom, porque ele achava que zoom não era... Essa daqui é outra foto bem dramática dele, que é o desembarque da Normandia, que é o momento em que acaba a Segunda Guerra Mundial. O dia dele. O dia D, justamente. E ele foi o único fotógrafo que participou do desembarque, com a 50 milímetros. Quer dizer, ele estava aqui a 1 metro e alguma coisa desse cara aqui. Só que ele levou a máxima dele ao máximo e terminou morrendo pisando na mina. Coitado. Não façam como o Robert Capa. É arriscado. Vamos O lá. Sóstenes tem um filme da vida de Ernest Hemingway. Sim, Você sim. sabe, né? Aquele escritor América. americano. E eu acho que o filme é com aquela Nicole Kidman, tá? E ela faz o papel de uma fotógrafa. Tem o Rodrigo Santoro nesse filme também. Então eles se encontram, eles se conhecem nessas situações de guerra. E tem a Guerra Civil Espanhola e outras. Aí depois eles vão para Cuba, tal. E não sei se vocês já viram esse filme. Não, o filme não. Eu conheço o escritor. Agora eu já ouvi falar nesse filme. Devem ser bem legais as imagens, né? Deve ser. Eu vi. Agora,
agora, depois que você fala, aí a gente fica com vontade de ver de novo para ter essa percepção. Percepção. Tem um filme muito legal, dois filmes que eu recomendo, além do Era uma Vez no Oeste, para a gente visualizar isso que eu estou falando. Um filme se chama Primavera, Inverno, Verão, Primavera. É um filme de um diretor coreano chamado Kim Ki-duk. É um filme Aqui estou anotando. Primavera, inverno. primavera, verão, não, primavera, outono, inverno, verão, primavera. Peraí, deixa eu conferir o nome, que eu me atrapalhei aqui nas estações. Nome grande. O nome é bem grande. É, O diretor se verão, chama Kim Ki-duk. primavera. Deixa eu colocar aqui só para dar o nome correto. Primavera. Filme. O nome do filme é Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Certo. O nome do Kim, filme. Kim Ki-duk. Se escreve Kim Duk Kim, aliás. K-I-D-U-K-K-I-M. O filme é lindo porque ele é um filme bem visual e tem esse jogo de câmera, sabe? Eles só são dois personagens no filme, se passa no mosteiro. Então, existe um trabalho de câmera muito grande para se criar o clima do filme. Ele é um filme bem silencioso e um filme mais visual. Bem bacana para a gente ter essa percepção disso que a gente falou aqui. E tem outro filme chamado O Homem que Não Estava Lá, que é um filme preto e branco, dos irmãos Joe e Eta Kun. Esse filme é todo preto e branco, todo noir, e o jogo de câmera é fantástico. É um filme assim que tem um jogo de câmera maravilhoso, sabe? É você assistir o filme e passar um filme na sua cabeça disso que a gente está vendo aqui. Você entender como é que funciona a cabeça de um diretor de fotografia no cinema. Que tipo de lente ele usa e quando ele usa a lente para produzir determinado tipo de sensação no espectador. Porque uma das ferramentas de sinestesia no cinema, de produção de sinestesia, é justamente essa aproximação e afastamento de câmera. E na fotografia também, certo? Então isso é bem importante. Então, alguma dúvida sobre a lente zoom? Ela, em comparação à teleobjetiva, ela é equiparada ou tem um alcance menor? As teleobjetivas, elas são mais claras. Embora, se eu pegar, por exemplo, uma teleobjetiva de 100 milímetros e uma lente zoom de 100 milímetros, o campo de visão é o mesmo, certo? O que vai diferenciar? A lente teleobjetiva é mais clara do que a zoom. A imagem vai precisar de menos luz. Da mesma forma, se eu tiver uma zoom que esteja operando em 24 milímetros, que é grande angular, e pegar uma 24 milímetros grande angular pura. A grande angular pura, ela sempre vai ser mais luminosa do que a zoom. Então, a zoom ela sempre perde em luminosidade. Ela ganha em praticidade, mas ela sempre perde em luminosidade. É uma característica da lente zoom, certo? Embora o campo de visão seja o mesmo. Tranquilo? Entendi. Os diretores de cinema compensam isso o quê? Colocando mais iluminação. Os fotógrafos compensam isso colocando mais iluminação na cena também. Ou então usando flash. Então, é uma característica da lente zoom. Com relação à distância focal, tem lente zoom de 1000 milímetros, 1 metro. Tem lentes teleobjetivas de 1 metro, de 1000 milímetros. Aquelas de futebol, que são bem grandes, parece um canhão. Só que a teleobjetiva pura sempre vai ser mais clara. Sempre vai captar mais luz do que a zoom. Isso é uma característica que não tem como mexer. Existe uma lente zoom chamada 70-200, é uma clássica. Ela é uma branquinha que sempre está em jogo de futebol, que ela é uma 70-200. Ela é uma zoom, ela imita uma teleobjetiva bem forte, só que ela consegue ter um diafragma de 2.8. É um diafragma bem aberto para uma zoom. Só que o preço dela é o preço do que ela pode fazer. Uma lente dessa 70-200 hoje, com $5 está na faixa de 15 mil reais.
sabe? Então, você paga para ter uma lente zoom mais clara. Normalmente, as zoom não são claras, com exceção dessa. Aqui eu tenho um exemplo de imagem com teleobjetiva ou zoom. Você vê que a imagem está aproximada, né? Está bem próxima. E a gente vai para um outro tipo de lente chamada catadióptricas. A zoom e a catadióptrica são consideradas lentes especiais. Por quê? Elas são lentes que emulam lentes clássicas, mas com funções aditivadas, certo? Enquanto a zoom é uma lente de distância focal variável, a lente catadióptrica ela é uma lente telescópio. Ela é um telescópio que você encaixa na câmera fotográfica. Então, se a gente observar aqui, tá dando para ver a imagem, né? Ela tem campo de 10 a 1 grau. E, na verdade, ela não é uma lente, ela é um mini telescópio mesmo. A luz entra por aqui. Aqui embaixo eu tenho espelhos. Aí a luz bate nesse espelho, sobe. Aqui no centro eu tenho um outro espelho que vai jogar a luz para o sector da câmera. Então, a luz viaja dentro do corpo da lente. É um telescópio. Sabe os paparazzi? Vocês sabem o que é um paparazzi, né? Sim, que mataram Lady Di. Pronto, que mataram Lady Di. Os paparazzi usam lentes do tipo catadióptricas. Por quê? Ele pode estar a 500 metros da pessoa e conseguir fotografar o rosto da pessoa fechada. Sabe aquelas fotos que tira normalmente das estrelas de Hollywood lá no navio fazendo uma festa? Aí você, o povo bem direitinho. Normalmente o cara, o fotógrafo, o paparazzi, ele está com a catadióptrica a quase 1 quilômetro de distância. O cara não está nem tá fotografando. Ele está bem distante, como a lente fecha muito o campo de visão, ele consegue pegar a foto lá de Ronaldinho fazendo um churrasco em cima do iate dele. Sabe? Então, são lentes que funcionam basicamente como telescópios. Elas são muito grandes em comparação assim às outras? Tem vários tamanhos. Normalmente, elas são com um corpo pequeno, porque como tem um sistema de espelho, ela não precisa... Entendi. Então, ela é mais discreta. Mas tem umas que são telescópios mesmo. Lá em João Pessoa, na leitura, a última vez que eu fui lá, eles estavam com a catadióptrica, que era um telescópio que você encaixava na câmera. Um telescópio de 1.500 milímetros. 1.500 milímetros, só para tu ter ideia, eu estou aqui no Catolé, perto do Amigão. É como se eu tivesse no campo reto, eu conseguisse fotografar um rosto ali perto da fascista. Só para você. Então, ela puxa muito. É uma lente, como se fosse uma lente espiã. Tem uma fotinha dela aqui. Tá vendo que ela é um espelho? Uhum. É um telescópio mesmo, que você encaixa na câmera. A pessoal que trabalha também com astrofotografia, fotografia de planeta, do céu, utiliza lente, sabe? As chamadas catadióptricas. São teleobjetivas extremas. Possibilidade de fechar em 1 grau de campo de visão. Se você perguntar para um fotógrafo normal qual a necessidade de uma lente dessa, eu não vejo necessidade nenhuma. Sabe? Ela é necessária para condições específicas de fotografia. Paparazzi, fotografia de natureza, sei lá, ornitologia, fotografia de pássaro. Ou fotografia de astro, astrofotografia. Então, é uma lente bem específica. A gente sabe que ela existe, mas ela é uma lente muito específica. É uma teleobjetiva extrema. Tranquilo? Alguma dúvida sobre as catadióptricas? Qualquer telescópio que encaixe câmera fotográfica é uma lente catadióptrica, certo? Então, a catadióptrica é o nome do arranjo óptico desse tipo de equipamento. Vamos lá. O último tipo de lente especial que a gente tem é uma lente chamada macro. As lentes macro, elas são lentes para fotografar de muito perto e muito próximo. Ela nem é teleobjetiva, nem é grande angular, nem é Ela é chamada macro por quê? Porque ela é para fotografar coisas muito pequenas tipo isso aqui.
Então, o campo de foco dela é muito próximo e ela permite fotografar tipo insetos, coisinhas muito pequenas. O meu celular, por exemplo, tem 3 câmeras e uma das câmeras do celular, essa daqui de cima, é uma lente macro. Então, eu tenho 2 lentes normais. Aqui é uma lente, no caso, esse celular tem 3 lentes. A primeira lente é uma lente normal, uma lente grande angular. A segunda lente é uma lente normal e a terceira é uma macro. Então, esse celular ele tem 3 possibilidades de fotografar. A lente macro, ele permite, eu vou mostrar aqui uma foto que eu fiz hoje com ele, e você vai ver o quanto ele consegue aproximar. Não sei se dá para ver aí. Sabe o que é isso? Não. A cebola? Uma cebola. Só que está bem fechado Nossa. no da cebola. Então, isso aqui é uma lente macro. Ela permite fotografar coisas muito próximas, coisas muito de perto. Tem uma dica legal. Existem os kitzinhos de lente que vendem em camelô, que ela tem uma lente macro que você bota no celular. Esse aqui também é a cebola. As que você bota em celular, se o seu celular não tem macro, você compra essas lentezinhas aqui de camelô. Isso aqui é uma tela objetiva e macro para celular. Então, com essa lente aqui, eu consigo fotografar coisas bem pequenas. Se eu acoplar no meu celular. Só que meu celular já tem uma macro nativa. Já tem uma lente macro nativa que é essa aqui separada, sabe? Então, vai permitir um tipo de lente que vai permitir fotografar coisas muito pequenas. Quem trabalha com biologia, fotografia de biologia, fotografia de científica em geral, vai utilizar uma lente do tipo macro justamente para conseguir focar coisas muito pequenas. Então, é uma categoria especial. Acho que o Lucas caiu. A conexão dele caiu. Vamos ver se ele volta. Lucas. Eu acho que caiu a conexão dele. Deixa eu abrir aqui. Fechar aqui o stop share, que eu acho que ele vai chamar aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê Lucas? Chegou, Lucas. Chegou. Caiu aí, não foi, Lucas? É a internet com live, com um bocado de live, todo mundo fazendo reunião, aí vez por outra conexão vai-se embora no chão. Pessoal, deu para compreender os 3 tipos de lente, os 3 tipos principais. Então, vamos dar uma repassada. Primeiro, quais são os 3 tipos de lentes que a gente tem? Lentes chamadas clássicas. Lente teleobjetiva, lente normal e Grande angular. A grande angular. Quais são as grande angular. características das 3? Teleobjetiva encurta o plano, Achado. você consegue ver distante e achata os planos. Então, ele reduz o campo de visão, né? E achata os planos. Quando é que eu vou usar uma teleobjetiva? Para distâncias longas, talvez Quando você não consegue chegar, tipo, esporte, né? Essas coisas, bicho, Isso. zoológico. Isso. Uma dica importante, por exemplo, existe uma teleobjetiva que ela é bem clássica para fotografia de retrato, de moda, sabe? Porque é uma lente que ela achata muitos planos e ela reduz a silhueta, que é essa lente aqui, 85 milímetros. Isso aqui é uma teleobjetiva clássica para fotografia de moda, para fotografia de retrato. O campo de visão dela é 30 graus. É menor do que o campo de visão do olho humano e é um tipo de teleobjetiva que é utilizada para moda. Normalmente o fotógrafo ele não vai estar tão próximo
e ele vai conseguir fotografar com um shape, por conta dessa achatamento da perspectiva, um shape mais fino. A pessoa vai ficar mais magra, mais longilínea. Então, isso aqui é um Uhum. fotografia de moda. Qual a característica da normal? Simular o campo de visão humano. É. Tem um plano, né, de normal, Médio. médio, Plano fotográfico médio. E não desfocam o distorce, fundo. não distorce a perspectiva. E eu tenho uma sensação maior de profundidade, né? De tridimensionalidade na imagem, né? Então a imagem parece ter mais profundidade. E quais são as características da grande angular? Tem um campo de visão maior do que o olho humano. Visão maior do que o olho humano. O que mais? Ela distorce. Ela distorce as perspectivas. E tem um plano fotográfico mais geral. E o plano geral, exatamente. Lembrando... Estou colando aqui das minhas anotações. Massa, massa. Se a gente observar aqui, por exemplo, se eu fizer um retrato de uma pessoa, eu posso utilizar uma grande angular, por exemplo, para fazer um retrato e promover uma distorção que essa distorção vai me dar uma história. Eu vou mostrar aqui uma foto para explicar melhor isso daí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, eu acho que vai estar no Flickr. Deixa eu só abrir aqui para você. Retrato, deixa eu ver álbuns. Retrato. Eu vou compartilhar aqui para vocês visualizarem. Deixa eu achar aqui, cadê a foto? Pronto. Se você observar essa foto aqui, você vê que o rosto dele está muito grande e que o corpo está ficando pequeno, né? Como a ideia da fotografia era produzir uma imagem mais irreverente, eu peguei uma lente grande angular que tem um campo de visão amplo e que distorce a perspectiva e utilizei como instrumento de comunicação. Então, eu deformei o rosto dele, deformei a cabeça dele para ficar maior, para dar um certo clima de irreverência, de modernidade. Então, eu posso utilizar a lente para construir histórias. Então, se eu vou fotografar uma pessoa que é expansiva, que tem uma personalidade alegre, efusiva, eu posso colocar uma grande angular, chegar bem próximo da pessoa, sabendo que ela vai distorcer a perspectiva e utilizar aquela distorção como instrumento de comunicação. Certo? Então, embora ela seja feita para grandes planos, eu posso utilizar os defeitos dela para produzir também linguagem. Certo? Isso é uma coisa interessante que a gente deve ter com relação às lentes. Eu posso utilizá-las em outras funções e produzir essa sensação, por exemplo, aqui de distorção. E para essa foto valeu porque ficou com a cara meio de moderno, de divertido, etc. Da mesma forma, deixa eu ver se eu acho aqui outra. Pronto. Tá vendo a desse guri aqui? Tá vendo que o rosto dele tá bem próximo assim? A cabeça tá grande, então se eu olhar vai direto para a cabeça, o que foi que eu fiz, basicamente? Eu fiz uma fotografia com uma grande angular, distorci a perspectiva e a distorção foi ao meu favor, para contar a história que eu queria. Então, eu posso, em algum momento, utilizar uma lente com uma função, utilizar o defeito da lente, na verdade, como uma função de comunicação. Tranquilo? Voltando para as lentes, eu falei que existem três lentes especiais. Quem se lembra quais são elas? Zoom. Catadióptrica. A macro. E a macro. Qual a diferença da zoom, da catadióptrica e da macro? A zoom era mais versátil, mas a lente tem escura, né? Escura. E ela emula as três lentes, né? Uhum. E a grande angular. A catadióptrica. Telescópica.
telescópica, fotografia de astrofotografia ou paparazzi, você precisa aproximar Grandes distâncias. grandes distâncias. E a macro. Macro para fotografar coisas pequenas e de muito perto. De muito perto, exatamente. Lembrando que eu posso ter um celular que tem macro, ou eu posso comprar uma lentezinha macro para celular, certo? São os kits que vendem em camelô. Então, você pode comprar os kitzinhos e conseguir fotografar coisas muito próximas. Mais ou menos como essa foto aqui do inseto, certo? Professor, uma dúvida. Com a lente macro, eu posso ter profundidade na foto? Ou Olha, às vezes ele só fica focado no primeiro plano? normalmente a macro ela só foca no primeiro plano. Entendi. É um dos problemas desse tipo de lente, como eu estou muito próximo, o que tiver um pouquinho mais distante, ela desfoca. Você pode ver nessa foto aqui que o fundo está completamente desfocado. Então, se eu fotografar a coisa que está no mesmo plano, ela não desfoca. Mas se eu fotografar coisas que tenham planos posteriores, ela vai desfocar o que está no posterior. Certo? É uma característica. Essa lente é usada também em medicina. Então, por exemplo, fotografia de dentista, de cirurgia dentária, se utiliza lentes do tipo macro. O primeiro emprego que eu tive na minha vida com fotografia foi fotografando cirurgia bucomaxifacial utilizando a lente macro. Era só fotografia de acidente e edema na boca, sabe? Beleza. E usar uma lente dessa daí para poder aproximar, para chegar bem perto do objeto. Eu vou colocar aqui 3 imagens e vou pedir para vocês tentarem discernir que tipo de lente foi utilizada para fazer essas 3 imagens, certo? Só para ver se assentou de fato na cabeça de vocês essa informação. Deixa eu abrir aqui. No clique. Eu vou abrir aqui 3 imagens. Vamos ver aqui. E aí, que tipo de lente vocês acham que foi usada para essa foto? Acho que foi grande angular. Por quê? Por causa do corpo dele, né? Consegue ver acho que meio distorcido um pouco e acho que... Você vê o corpo todo, né, em plano geral, e você vê uma distorção, né? A parte dos pés, ela está maior do que a parte da cabeça. Uhum. Então, é uma forma de perceber que foi feita com uma lente do tipo grande angular. Vamos colocar aqui uma outra imagem. Essa daqui. Teleobjetiva? Teleobjetiva. Por quê? Os planos estão achatados. Os planos estão achatados. Fechou mais o ângulo. Está fechado, né? Está em close, né? Ombro para cima em close. Logo, eu estou com uma lente do tipo teleobjetiva. Certo? Vamos só para mais uma, para ver se a ideia assentou na cabeça de vocês. Daqui eu não vou colocar, que vocês já viram. Deixa eu ver uma aqui. Pronto, essa daqui. Essa daqui. Normal? Normal? Por quê? Sim, porque pega só o que o olho humano, os 45 graus que o olho humano permite. Exatamente. Se você ver, ó, eu só consigo ver o que meu olho consegue visualizar dentro do campo líquido. Eu não vejo a visão, como é que se chama essa visão lá? Periférica. Ao contrário, por exemplo, de outra foto, no mesmo lugar, só que aqui, se você olhar, eu estou vendo mais coisas. Embora a foto seja portrait, eu consigo ver muito mais coisas do que o olho humano conseguiria ver. O olho só ia ver isso. O olho humano ia ver só essas pedras. E aqui eu consigo ver as pedras, as pessoas que estão lá atrás. Logo, aqui foi uma grande angular. Tranquilo? Pessoal, tranquilíssimo. Foi ficou ótimo. alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o conteúdo? Não, foi legal demais. Pronto. A nossa próxima aula física vai ser sobre planos fotográficos e a gente vai juntar
essa informação das lentes com a informação dos planos. Como eu falei, os planos eles subdividem. Existem subdivisões. Então, dentro do plano, por exemplo, do plano médio, eu vou ter plano americano, primeiríssimo plano, primeiro plano. Então, existem subdivisões e a partir do momento que a gente tem a noção dessas 3 lentes e dos 3 planos base, quando eu for explicar essas subdivisões, elas vão ser muito mais fáceis. Tranquilo? Vou querer fazer só uma foto da gente aqui para registrar esse momento. Essa aula vai ficar disponível no YouTube do Ateliê, certo? O material eu estou colocando agora na nossa sala de aula, então vocês já podem dar uma revisada lá. A gente vai tendo, durante essas semanas, essas aulas aqui mais técnicas. Eu vou avisando a vocês quando a gente for tendo, mas as aulas físicas, elas continuam paradas na aula 6, certo? Então, a gente vai ter todas as aulas físicas normais. Tranquilo? Vamos fazer só uma fotinha aqui para registrar esse momento dessa aula virtual. Vou mandar para o pessoal do grupo para dizer que eles perderam essa aula. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar minha luz aqui, porque está escuro e eu tenho uma luz aqui auxiliar. Esse quarto aqui é bem escuro. Deixa eu botar a luz aqui. Pessoal, muito obrigado por participarem da aula. Foi bacana, que foi uma experiência utilizando a plataforma Zoom. Eu acho que funcionou bacaninha, né? É melhor do que a live. Para a gente compartilhar o conhecimento. Essa parte de mostrar o slide é bem bacana, porque a gente vai atualizando. E durante esse período de quarentena, a gente vai tendo esses papos aqui sobre a parte mais técnica e rezando para que tudo volte ao normal, para a gente ter as aulas práticas e principalmente a aula de rua, que é onde a gente vai pegar esse conhecimento e transformar em fotografia, beleza? Continuem fotografando em casa, não saiam para fotografar, fotografem as coisas que estão em casa. No quintal. Eu não tenho nem quintal. Eu estou no nível de fotografia que eu estou fotografando cebola quando eu estou fazendo almoço. Para matar. Então, valeu, gente. Muita saúde, tá? Para todo mundo. Tchau. Boa noite. Muita paz e luz. Se tiver algumas mudanças de horário. Tchau, vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.